Praise the Lord, my Lord, the mightiest prophets of the Lord, please. Amen. Blessed people, Louvado seja o Senhor, meus senhores, os mais poderosos profetas do Senhor, por favor. Amém? Povo abençoado, nós tivemos uma conversa hoje e nesta conversa do Senhor hoje não foi traduzida em Swahili. Então, eu pensei que nós poderíamos ajudar Swahili traduzindo para eles em inglês primeiro, então eu darei a versão em Swahili. Nós vimos muito claramente que o Senhor está relembrando esta geração neste tempo da visão de 18 de outubro. 18 de outubro do ano de 2021. A tremenda visão da visitação de Cristo, o Messias, seus servos, os dois mega profetas. Então, eu vou esperar até confirmar o feedback. Então, eu vou poder, novamente, hoje, eu enfatizei a visitação de 18 de outubro do ano de 2021. Então, povo abençoado, eu compartilhei aquela tremenda visitação de Cristo, Messias, aos seus profetas, quando ele veio para enviá-los para vocês. E ele veio e ele ficou na nossa frente, na sua glória. Então ele disse, vá dizer para este povo que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Entretanto, onde ele estava totalmente glorificado, a glória do Senhor era tão imensa lá. Então, em outras palavras, ele estava dizendo, vá dizer para este povo, em outras palavras, esta geração, que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como aquele do Messias. Esta é uma tremenda promessa, é isto que eu disse. Este é o mover ousado do Senhor para dizer que o dia está vindo quando finalmente Jesus será temido nesta terra, quando ele virá e ele fisicamente vai levar pessoas para fora desta terra, fisicamente. E quando ele tirar as pessoas fisicamente desta terra, esta glorificação que ele nos enviou, para a qual Jesus enviou seus profetas para falar para esta geração, para este mundo, para dizer para eles, número 1, que há uma glória prometida na Bíblia. Ele prometeu glorificação. Por quê? Porque o reino de Deus que vocês vão, para o qual nós estamos indo, é um reino glorioso. E a presença de Deus é gloriosa. Então, há requisitos, há transformações que precisam acontecer. Em outras palavras, o Senhor Jesus aparece para os dois profetas e ele os envia para vocês e diz, vá dizer para eles. Isso é muito poderoso nesta era moderna, que o Senhor vem e aparece diante dos seus dois profetas e diz, vá dizer para este povo que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Entretanto, eu estou olhando para ele como ele está totalmente glorificado. Então, em outras palavras, vai dizer para esta geração, para este povo, que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos e eternos corpos como o do Messias. Isso é espantoso, muito poderoso. Então, nós dizemos tão claramente que tantas mensagens vieram de nós. E você vê o fundamento que ele está colocando lá é Cristo Jesus, o Messias. Na verdade, está escrito nas Escrituras que ele vai voltar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, ele vai voltar. 1 Coríntios 15, versículos do 50 ao 58, ele vai voltar. Ele mesmo disse, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso abençoado Salvador, em João 14, versículos de 1 a 3.
Então, em toda a Escritura está bem estabelecido que ele vai voltar. Mas então agora ele envia os seus profetas para vocês. E então ele os acompanha enquanto eles estão no campo, na ministração. Então ele os segue. Bem aqui na terra, em uma visitação, e por voz ele diz: vá dizer a este povo que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. Em outras palavras, corpos gloriosos como o meu. Isso é poderoso. Então, embora seja a tremenda declaração que ele diz, vai dizer para o mundo que eu estou vindo. Então, Jesus está enviando seus 2 megaprofetas para o mundo, para dizer para o mundo que ele está vindo. Isso é muito poderoso, povo abençoado. E foi isso que nós vimos na conversa que eu tive com ele, que ele está enviando seus 2 profetas para o mundo, para ir dizer ao mundo, às nações, à igreja, que ele está vindo, a vinda do Messias que está estabelecido na Escritura, quando agora está mais próximo. Por voz ele diz: vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão isso. Em outras palavras, eu estou vindo. Por quê? Porque a glorificação que ele prometeu, que ele está prometendo naquela visão, aquela glorificação gira em torno do retorno de Cristo, ao redor do arrebatamento da igreja. E se você olhar muito bem, você vai ver que durante a dispensação da era da igreja, se você olhar a linha do tempo profético de Deus, durante a era da igreja, significando desde a cruz de Jesus, e então, depois de alguns dias, até a visitação do Espírito Santo em Pentecostes. Então, quando você pega este tempo em Pentecostes, quando a igreja nasceu, todo o caminho até o arrebatamento, este é o tempo no qual nós estamos, mas agora já é o fim. E esta era é chamada a era da igreja. Então, ele está dizendo que durante a era da igreja, a graça, ela é dispensada. A graça é dada. As pessoas recebem Jesus pela graça, eles recebem a graça de Jesus durante a era da igreja, que começa desde Pentecoste, quando o Espírito Santo é enviado e a igreja é inaugurada. Ela nasce até o arrebatamento. Essa é a era da igreja. Ele diz, durante este tempo, as pessoas nascem de novo e tornam-se salvos. Elas recebem Cristo e são salvas. Mas naquela outra era, mas esta era ainda não completou-se. Então, essa é a falta de entendimento que eles têm na igreja hoje. Eles acham que tudo já acabou, mas até o final da era da igreja, é a sua alma que é salva. Mas o corpo ainda aguarda a redenção no arrebatamento. É isso que Jesus estava dizendo naquele 18 de outubro do ano de 2021. Vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. Ele está simplesmente dizendo que quando eu vier para levar a igreja, este é o dia da redenção, quando seus corpos fracos, corruptíveis, será o dia final. Então, se você, em Efésios, você vê o Espírito Santo durante a era da igreja. Então, somente a alma é salva. Então, o corpo ainda não foi redimido, significando que o corpo ainda permanece pecaminoso. Mas durante a era da igreja, o Senhor nos ajuda através da habitação do Espírito Santo, para que de maneira, quando a alma for totalmente salva durante a era da igreja, antes do arrebatamento, e o corpo está aguardando o dia da redenção, o dia do arrebatamento, a glorificação, ele trouxe o Espírito Santo como uma garantia desta redenção, como uma garantia, um depósito desta redenção. Se você ler o livro de Efésios, esta é uma linda narrativa, é uma linda mensagem do Senhor. Ele está dizendo que vai dizer para eles que eu estou vindo. Esta é a primeira mensagem que sai de lá, que você vê, essa é a verdade que você pega de lá.
que ele está essencialmente dizendo, vai dizer para o mundo que o Messias está vindo, vai dizer para o mundo que Cristo está vindo, vai dizer para o mundo que o Senhor está vindo, vai dizer para o mundo que eu estou vindo. O Messias está vindo. Isso é muito poderoso. E a segunda mensagem que vem de lá é que você vê agora que para Jesus enviar os seus megaprofetas para a terra. E eles estão ministrando aqui. E então ele os segue. E ele diz para eles, vai dizer para este povo que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. Em outras palavras, ele está dizendo, eu estou observando, eu tenho observado a igreja, eu vi que eles estão focados em outras coisas. Então, vai dizer para eles que naquele dia eu vou liberar a glória prometida. Eles têm que estar focados na glória prometida. Então, ele também está dizendo que com esta promessa, você deve jogar fora todo o resto. Todo o resto que pode ser um impedimento e te impedir de ver o reino de Deus. Todo o resto que pode obscurecer a sua visão e o seu foco no reino de Jesus, agora tem que ser jogado fora, porque a glória eterna e incomparável de Deus está vindo. É isso que essencialmente ele está dizendo. Ele está dizendo, vai dizer para eles que eu vou dar a glória que eu prometi. Vai dizer para eles que eu estou vindo para dar a eles corpos gloriosos e eternos. Em outras palavras, quando você vê o mundo cheio de hospitais e clínicas, então os hospitais estão recuperando olhos, cérebros, estômagos, pulmões, fígado. Então, o corpo está tentando recuperar os corpos. Estão cheios de pessoas e há tantos centros médicos globalmente em cada país. E toda vez que você vai lá para recuperar uma parte do seu corpo, você chega mais perto da sua sepultura, mais perto da sua sepultura. Então ele diz, vá dizer para eles que em vez deste tipo de perecibilidade, mortalidade e morte, eu estou prometendo para eles corpos eternos, vida eterna. Vá dizer para eles focarem na vida eterna. Vá dizer para eles que quando aquele dia chegar, eles terão corpos eternos como o meu, com vida eterna no reino de Deus. Isso é absolutamente muito poderoso. E eu disse que é uma repreensão, porque ele está dizendo que eu tenho observado a igreja ao longo do tempo, eles estão focados em outra coisa, como se eles não tivessem recebido a promessa da glória eterna. Em outras palavras, é muito espantoso. O Senhor disse, eu não entendo isso. Eu prometi para eles toda a glória eterna aqui, a eternidade no céu. E eles estão focados no perecível. Eu realmente não entendo este povo. Então, vai dizer para eles. Em outras palavras, essa mensagem também fala da importância agora, para relembrá-los da missão original da igreja. É focar na glória eterna, no reino eterno de Deus e preparar o mundo inteiro. Essa é a grande comissão que foi dada a Abraão. Em Gênesis capítulo 12, 3, quando ele disse para Abraão, através de você o mundo inteiro será batizado, até mesmo as nações gentílicas. Gênesis 12, 3. Através de você, o mundo inteiro será abençoado. Então, ele está falando em Daniel 9, do 24 ao 27. Enquanto ele fala, quando chega a 69ª semana, até aqui não se fala da igreja, mas há inferências a respeito da igreja dos gentios, como Gênesis 12, 3, quando ele diz que o mundo inteiro será abençoado através de você. Essa é a promessa do Messias. Em outras palavras, ele vai batizar o mundo inteiro. Então, as nações gentílicas estão inseridas lá. Você pode deduzir isso. Então, nós vimos muito claramente que nesta visão de 18 de outubro do ano de 2021, o Senhor está simplesmente dizendo que Ele está vindo. Vai dizer para o mundo, vai dizer para este povo, vai dizer para esta geração que o Messias está vindo.
que eu estou vindo, o rei está vindo. E a outra parte vai dizer para eles que eles estão focados nas coisas perecíveis. Eu prometi a eterna e imperecível glória de Deus. Por que eles não estão focados nisso? Isso é uma repreensão, uma mensagem de correção pelo outro lado. E o Senhor está dizendo, vai dizer para eles que o arrebatamento tem que acontecer. Eu estou garantindo para vocês que eu vou enviar para eles os meus 2 profetas para dizer para eles que o arrebatamento vai acontecer. Então, por vós, eu estou dizendo que o arrebatamento vai acontecer. E quando acontecer, será irreversível. Vai ser irrecuperável. Um evento que não tem como voltar atrás. Então, depois disso, eu compartilhei com vocês na linha do tempo quando eu disse, se você olhar a linha do tempo profético de Deus quando o Messias aparece na manjedoura, até agora, quando ele está fazendo o seu ministério durante todo aquele tempo até a cruz. Até a cruz. 33 anos até a cruz. Todo aquele tempo, o Messias estava ocupado tentando se apresentar a Israel. Havia somente um ministro para apresentar Israel. Jesus está se apresentando para Israel. Ele estava dizendo para eles que ele é Hamashiach Hanagi. Ele é aquele que foi prometido. Ele é o Messias judeu. Então, eles não estavam entendendo. Então, ele estava ocupado naquele ministério, ensinando para eles, tentando chamar a atenção deles para eles entenderem quem exatamente ele era, quem Jesus é. Que Jesus é o Messias judeu. Jesus é o Messias prometido. Então, quando eles falharam em responder, então você vê agora que ele se moveu para fora. Ele saiu e foi para Tiro e Sidão, encontra a mulher cananeia e diz, meu Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembre-se que Davi é um nome messiânico. Davi é uma linhagem messiânica. Então, você pode ver que agora os gentios de Tiro e Sidom, aquela mulher cananeia, foi capaz de entender que este é o Messias e ela estava gritando por ajuda. Meu Senhor, por muito tempo Jesus estava lutando para fazer com que o povo judeu o chamasse de meu Senhor, para reconhecê-lo quem ele é. É isso que ele estava tentando fazer, ensiná-los e fazê-los entender que ele é, o ministério dele. Então ele sai para fora agora, para as cidades gentílicas de Tiro e Sidão, e de repente, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ansiou tanto que Israel dissesse isso, mas eles não disseram. Mas quando ele entra no mundo gentílico, então aí está bem ali. Meu Senhor, filho de Davi. Davi é o nome messiânico, a linhagem do Messias. Então é impressionante que antes da cruz, através de todo o seu ministério nesta terra, antes dele ascender ao céu, ele estava fazendo o ministério de ensinar e fazer com que Israel entendesse quem exatamente ele era, quem Jesus é. Que Jesus é o Messias judeu. Hamashiach Hanagi. Mas eles não puderam. Então, depois que ele ascendeu, depois da cruz, e da ressurreição e da ascensão, depois da ascensão, quando ele ascendeu ao céu. Então, agora os discípulos novamente, você vê que começando desde o tempo de Pentecostes, os discípulos começaram agora novamente a tentar convencer Israel e ensinar Israel quem é Jesus. E é por isso que você vê que ele disse para eles, este mesmo Jesus que vocês mataram aqui, agora se tornou Senhor e Rei, está centralizado à direita do Pai, e não há nenhum outro nome dado pelo qual o homem possa ser salvo e nascer de novo.
Então arrependei-vos e sejam nascidos de novo, ele diz. Então é impressionante, porque logo depois da ascensão, os discípulos continuaram com o mesmo ministério que Jesus estava fazendo, tentando ensinar Israel quem Jesus é, que Jesus é o Messias judeu que foi prometido. Até Atos capítulo 7, quando agora o Senhor trouxe a perseguição para espalhá-los. Essa perseguição foi trazida pelo Senhor por um desígnio para dispersá-los, porque no livro de Atos capítulo 1 ele disse, até os confins da terra, para Samaria e Judeia até os confins da terra. Então é impressionante porque, através de todo Atos capítulo 1 e capítulo 2, quando a igreja nasce em Pentecostes, ela nasce até Atos capítulo 7. Eles estavam ocupados repetindo o ministério de Jesus para Israel. Lembre-se que a primeira igreja era hebraica, ela era judia. Excesso por Lucas, ela era judia. Era uma igreja judia. Então, eles estavam repetindo e tentando ensinar Israel quem é Jesus, que Jesus é o Messias prometido. Até o livro de Atos, capítulo 7, quando agora Estevão é apedrejado. Quando Estevão é apedrejado, levanta-se a perseguição e agora eles são espalhados. Quando eles são espalhados para fora de Jerusalém agora, então um jovem chamado Saulo, ele é golpeado pela visitação do Messias. E então ele se torna Paulo, e todos conhecem a narrativa, ele se torna cega, então ele é enviado. Então é agora quando o evangelho para os gentios nasce. Eu sei que antes disso, se você ler um pouco antes, você vai encontrar um lugar onde Pedro também estava tentando alcançar os gentios. Mas, essencialmente, o lugar pivotante, o ponto de partida é quando agora Saulo torna-se Paulo e ele recebe o evangelho para os gentios, apóstolo para os gentios. Essa é a igreja que você vê agora globalmente hoje. Ele é enviado com o evangelho para os gentios. E este é agora o ponto de retorno aonde o ministério muda, quando Jesus agora estava chamando a atenção dos judeus, tentando explicar quem Jesus é, que ele é o Messias. E em Pentecostes, eles continuaram até Atos 7, ensinando que Jesus era o Messias judeu. Mas agora, Saulo inaugura e é comissionado, ele se torna Paulo. Então agora nós começamos a ver agora o que Jesus havia feito, não mais quem é Jesus. Quando ele vai para os gentios automaticamente vêm e recebem. Eles dizem, oh filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra-se da mulher cananeia. Então, para os gentios, não foi difícil para eles reconhecê-lo. Até mesmo o centurião disse, Senhor, eu não sou digno de que tu venhas debaixo do meu teto. Eu também sou um homem debaixo de autoridade. Eu simplesmente comando. E eu disse isso e eles vêm. Eu digo a esse vem, eu digo a outro vai, ele vai. Eu digo a esse vai, ele faz. É impressionante que o centurião, no livro ele aparece, ele reconhece este é o Messias fazendo sinais e maravilhas. Então os gentios parecem rapidamente ter aceitado ele, e eles dizem, este é o Messias, de tal forma que quando Paulo começa o seu ministério, no livro de Atos, capítulo 9 em diante, agora, indo para os gentios, o evangelho para os gentios, não é mais a respeito de quem é Jesus, mas o que Jesus fez. Então, eles foram para todo lugar dizendo o que Jesus fez por eles. É isso que estava acontecendo até hoje. Até hoje nós saímos para dizer para eles que Jesus morreu por você. Jesus te salvou. Ele lavou os seus pecados. Se você crer, você será salvo. Ele pagou o preço da sua redenção. É impressionante e maravilhoso. É muito maravilhoso. Por quê? A primeira parte você vê com Israel, Jesus começou, então os discípulos em Atos 2,
Até o 7, eles estão ocupados para dizer a Israel quem é Jesus, o Messias que foi prometido. Mas agora, quando a mensagem se move para os gentios do capítulo 9, agora eles estão focados naquilo que Jesus fez, o preço, a graça que ele pagou, o reino de Deus que ele trouxe para nós. Então, isso é muito poderoso, povo abençoado. Até o arrebatamento. Então, nesta zona de tempo, de Pentecostes até o arrebatamento, se chama a Era da Igreja. É por isso que ele diz, vai dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. Então, a coisa é, esta é a Era da Igreja, entre Pentecostes e quando o arrebatamento acontece. Este é o arrebatamento da igreja. Então, agora, o que Jesus fez? Ele trouxe a salvação. O livro de Tito, capítulo 2, do 11 ao 14. Que a graça de Deus manifestou-se salvadora para todos. E elas treinam, ela nos ensina como dizer não para a perversidade, para a iniquidade, paixões deste mundo, imoralidade e pecado. Mas nos ensina também a dizer sim para a justiça, uma vida santa, uma vida piedosa. Então, agora mesmo, é a salvação o que Jesus trouxe. Mas então, esta salvação é da alma. Então, quando ele está dizendo, vai dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu, ele está simplesmente dizendo, vai dizer para eles que o dia do arrebatamento será o dia da redenção dos seus corpos corruptíveis, também será o dia da redenção dos seus corpos perecíveis, dos seus corpos mortais, os seus corpos pecaminosos, os seus corpos fracos, humilhados. Isso é uma poderosa promessa, povo abençoado, considerando o que este corpo fraco fez nesta terra, totalmente carregado de pecado, e está toda hora tendo que ser levado ao hospital o tempo inteiro, e então morre. E ele está dizendo, vai dizer para eles que eu prometi corpos eternos para o eterno reino de Deus e eu vou dar esta promessa, vou cumprir. Então você vê que durante a Era da Igreja, do Pentecoste até o arrebatamento, e nós estamos já perto do fim agora, do fim da Era da Igreja, então você vê que não há como mitigar o remédio, não há remédio para a carnalidade. Para isso ele trouxe o preenchimento do Espírito Santo, para que agora o Espírito Santo te enche, você seja cheio. E isso se torna o depósito, a garantia para o dia da redenção, de que o seu corpo será redimido. É por isso que agora o Espírito luta contra a carne. Quando você está aqui agora, o Espírito Santo, ele agora subjuga a sua carne. Essa é a razão pela qual ele trouxe o Espírito Santo, para que você viva uma vida nascida de novo. É por isso que Saul diz que, por isso que todos que recebem Cristo nesta era. Então, é isso que Jesus estava dizendo naquele 18 de outubro do ano de 2021. Isso é muito poderoso, mas você vê muito claramente que em outra visão, o Senhor me mostra o templo da tribulação em Jerusalém, ele leva os dois profetas a Jerusalém, eu vejo os dois de pé lá e eu vejo duas bestas entrando, mas antes das bestas entrarem, primeiro ele nos levou no templo e nós vimos que eles voltaram aos sacrifícios de cordeiros, de animais. E então, por voz, o Senhor falou do céu e disse, vá dizer para eles que Cristo já veio, já ressuscitou. Vá dizer para eles que Cristo já ressuscitou. Então, naquela tremenda visão, eu acordei, eu fui lá e eu disse para eles, mas Cristo já ressuscitou, em outras palavras, por que vocês estão matando ovelhas e cordeiros? O glorioso Cordeiro de Deus já veio. Depois disso eu vi duas bestas, elas entraram não no mesmo nível. Uma veio primeiro e a segunda seguia ao primeiro. Então lembre-se que eu não entendi essa parte da visão e eu pedi para o Senhor me dar a revelação. Então no próximo dia ele enviou o anjo Gabriel, que ficou a 5 metros de onde eu estava, e ele estava alto e com a sua glória,
E havia como uma nuvem, encheu todo o quarto. Então, depois que ele teve contato comigo, ele baixou as asas assim, olho no olho, ele disse, vindo para destruir a casa. Então, eu entendi que ele estava falando a respeito da abominação da desolação, que vai acontecer durante o tempo dos gentios em Jerusalém. Então você vê agora que ele está dizendo, vai dizer para eles que Cristo já ressuscitou. Então isso significa que novamente depois do arrebatamento, o ministério no qual nós vamos fazer é o mesmo ministério que Jesus estava fazendo antes da cruz e depois que os discípulos estavam fazendo depois. Então, isso tudo é para revelar quem é o Messias. Vai dizer para eles que Cristo já ressuscitou. Em outras palavras, vai dizer para eles e repreenda-os para que a nuvem, quando eu chamo a nuvem de Deus e ela vem, quando eu comando o céu e o chuva vem, a visitação do Monte Carmelo, quando eu comando aleijados, eles levantam e andam, lepra e lepra, cegos. Então, isso tudo durante esta era da igreja, durante esta dispensação, tudo isso é para revelar o que Cristo fez. Mas depois do arrebatamento, tudo isso, quando eu estiver do outro lado, vai ser para revelar quem é Cristo Jesus. Ele é o Messias judeu, Hamashiach Hanagi. Então este ministério vai se repetir. É isso que nós vamos fazer do outro lado. Diga para Israel quem é Jesus. Que Jesus, na verdade, é o Messias judeu. E é isso que você vê. A cascata começa de lá até o Messias voltar. E eles batalham a batalha para eles. Você vê no livro de Zacarias 14, você vai ver essa batalha. Quando ele os fera com as pragas de Deus, os inimigos de Israel, quando eles aparecerem, ele vai lutar com eles. E eles plantearão como quem planteia pelo primogênito. Isso é sério. Então é isso que o Senhor está dizendo aqui, povo abençoado, que essa era, que nós já estamos chegando no fim, perto do arrebatamento, essa é a era da igreja. Este é o único tempo que você vai ter para se preparar. No outro tempo o ministério muda. Até mesmo as ordenanças da graça agora já não se aplicam à tribulação. Naquele tempo agora nós temos que dizer a Israel novamente quem é o Messias, quem é Jesus. E é por isso que é muito importante entender que durante este tempo vocês são a igreja. E o Senhor disse, eu vou construir a minha igreja nesta rocha e o diabo não vai, o inimigo não vai prevalecer. Então você vê isso no Antigo Testamento. Você tem os patriarcas, Abraão, você tem os santos fiéis do Antigo Testamento, eles estão no céu. Lembra-se que ontem eu encontrei os patriarcas de Israel, todos juntos, e quando ele me mostrou aquela mulher que cobriu a sua cabeça, os patriarcas de Israel, todos, inclusive Miriam. Então, esses são os santos do Antigo Testamento, são todos celebrados na Bíblia. Entretanto, neste tempo você tem a igreja. E ele diz, eu vou construir a minha igreja e o inimigo jamais prevalecerá sobre ela. Depois do arrebatamento, você vê agora, no livro de Daniel 7, 21, 22, você vê o inimigo, Apocalipse 3 também, o inimigo está lutando contra a igreja e está prevalecendo. Então, quem são esses de quem Jesus diz que o inimigo não vai prevalecer? Esses são os santos da tribulação. Então você tem os santos do Antigo Testamento, a igreja de Cristo, depois do arrebatamento você vai ter o quê? Os santos da tribulação. É por isso que o inimigo vai lutar contra eles, mas não vai vencê-los. Mas para a igreja, este é o seu tempo, você tem que se preparar neste tempo. Esta é a sua era e nós já estamos no fim, o arrebatamento está pronto. Então, quando você vê eles aparecerem em cena, fazendo este tipo de obra, você já sabe que o arrebatamento está próximo. Então, esta é a mensagem do Senhor, povo abençoado. É por isso que eu disse, se você olhar em Pentecostes, em Atos capítulo 2, Pentecostes, a igreja era essencialmente hebraica, judia. Os discípulos. Então, quando você agora, até mesmo aqueles
que vieram para Jerusalém para celebrar a festa, eles eram judeus, eles eram o povo hebreu. Então, Pentecoste acontece para eles em capítulo 2, Atos 2. Mas quando você vai para Atos capítulo 10, agora você vê Cornélio, Pedro é convidado, ele diz, não, eu não posso entrar lá, nesta casa, porque como judeu não posso entrar. Se eu entrar aqui, eu me torno corrompido. Mas então, quando ele está na porta, o Espírito Santo toca os gentios. E aí, então, ele entende a visão que ele desceu do céu, aquele lençol com os animais impuros. Então, ele disse, esses animais são impuros. E o Senhor disse, agora como? Ele disse, não posso comer, eles são impuros. E Deus fala, como você ousa dizer que eles são impuros se eu os santifiquei? Então, ele trouxe desde o céu, significando, os gentios que eram impuros vão entrar no céu também. Então o Espírito Santo toca nos gentios e você vê que isso se repetiu com os gentios. Então, Atos capítulo 10 se torna o Pentecostes dos gentios. Daquele tempo em diante, agora, o Evangelho é enviado com poder para os gentios. Até hoje. Então, algo impressionante em tudo isso, quando o Senhor nos envia aqui. Neste tempo, enquanto nós chamamos o Senhor Deus, Ele vem às nações gentílicas. Quando eu chamo para vir e defender Israel, Ele vem fora de Israel. Ele vem na fronteira do lado de fora de Israel com a Síria. Por quê? Porque o tempo ainda não chegou. Quando a igreja for levada, ele virá ministrar lá. Então você vê que este contato com Israel, que o Senhor está desenvolvendo agora, quando ele mostra no sonho que eles estão vindo, isto é um desígnio. É por desígnio, porque novamente, depois da igreja, a missão será para ensiná-los quem é Jesus, o Messias judeu, o prometido Messias. Muito obrigado, que o Senhor os abençoe.